volta no último bloco do nosso Programação Nacional, hoje falando sobre a problemática do tráfico de pessoas, o tráfico humano. Quero agradecer todas as pessoas que estão participando, a Manu Alexandrino e a Ana Paula curtindo também nosso tema aqui na nossa página do Facebook, tá? facebook.com/Ação Nacional. Nosso muito obrigada a todos que estão participando. Quero convidar você também que acompanha o Programação Nacional a ajudar essa obra de evangelização que é a Rede Século XXI, TV Século XXI e a Associação do Senhor Jesus. Por meio das pessoas que são sócias dessa obra, por meio dessas pessoas que ajudam todos os meses, é que a gente pode levar temáticas como essa, temáticas que ajudam a família no dia a dia, educação, lazer, cultura, entretenimento, oração, religiosidade, espiritualidade. É por meio de vocês que a gente pode continuar exibindo essas programações. E a você que não é sócio ainda, fica o nosso convite e muito obrigada por estar nos acompanhando nessa noite. Quais as principais rotas do tráfico humano? Quando as pessoas saem do Brasil, por exemplo, para onde é que elas vão? Onde os aliciadores costumam levar essas pessoas? De forma bem clara, essas rotas internacionais não representam nem 4% da realidade do país. As principais rotas ocorrem aqui dentro do país. Ou seja, como eu disse, mobilidade de populações em alta vulnerabilidade social, vindo das regiões Norte e Nordeste, estados do Pará, Amazonas, Maranhão, estados bastante pobres, onde não existe oportunidade de emprego, em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, o número, claro, existem casos, e esses têm uma atribuição maior por parte da mídia. Há pouco tempo atrás, houve uma rota internacional de tráfico de meninas prostitutas do Brasil para Angola, tá certo? Ou como uma novela anteriormente exibida por uma grande rede de televisão para a Turquia, para a Espanha. Nós sabemos que existem esses casos, mas o fundamental, a realidade do dia a dia, nosso e do telespectador, diz respeito à população de migrantes e à mobilidade social dentro do nosso país. E é isto que eu gostaria de frisar. Agora, quando isso acontece, ou pelo menos quando a gente tem essas informações, porque de certa forma são divulgadas pela mídia, ou a gente entende melhor assim, elas estão sempre relacionadas à exploração sexual. É isso mesmo? Sim, e como eu disse, a questão do tráfico de pessoas para trabalho escravo, para adoção ilegal, para transplante de órgãos, ela fica subnotificada, porque muitas vezes ela aparece através de denúncias de violência familiar, de violência contra a mulher, e tráfico de drogas e outras questões no qual ela não é tão evidenciada, a questão do tráfico de pessoas. Então, mais uma vez, é importante esse olhar de sensibilidade para que possamos, ainda que na suspeição, identificar situações prováveis de tráfico de pessoas ou trabalho escravo. Olha, a exploração sexual atinge milhões de mulheres. Aqui no Brasil, até pela ideia que se tem da mulher brasileira, o crime é muito recorrente. Vamos ver na reportagem. A Organização Internacional do Trabalho avalia que entre os 2,5 milhões de pessoas que migram ilegalmente pelo mundo, 40% são vítimas da prostituição. No comércio sexual, o corpo é o produto à venda. E o mais grave é que para este produto há muitos compradores. A sexualidade é um dos elementos mais íntimos que cada pessoa tem. É uma expressão grandiosa da sua pessoa. Começamos a utilizar essa dignidade, essa preciosidade da sexualidade humana para ganho, para prazer pago. E com isso pessoas que começam a receber dinheiro sobre isso. Quase sempre no nosso imaginário está a prostituição relacionada com a mulher. Hoje existe uma prostituição realizada em relação ao homem. Tem crescido também o tráfico de meninos, né, e também de travestis, mas ainda para a exploração sexual, as vítimas em maior número ainda são as mulheres, e mulheres em idades de 14 a 24 anos. Essas pessoas são utilizadas e às vezes são encaminhadas sem saberem para onde estão indo. Sejam homens, sejam mulheres, especialmente em relação aos nossos adolescentes e aos nossos jovens, que é o problema maior, seja o tráfico dentro do Brasil, seja para o exterior.
difícil combater essa realidade, né? Muito triste também. E a estatística nos prova, mulheres, via de regra, negras ou pardas, com baixo grau de escolaridade e em alta situação de vulnerabilidade social. Esse é o prato cheio para o aliciador. Exatamente o que o padre acabou de constatar. O que o Estado tem feito, de forma geral, para combater não só casos de exploração sexual, que, como você disse, são menos de 4% de toda a estatística, com relação aos outros tipos, às outras modalidades do crime que a gente falou durante o programa? Só uma correção. Eu disse que são menos 4% de estatística de exploração sexual internacional. Tá. Acontece, sim, número Dentro de casos do Brasil significativos, são outros dados. com populações de baixa renda, com meninos explorados como travestis, com mulheres de baixa renda sendo exploradas também. Acontece mais dentro do que fora. Muito mais. E daí, como o Estado age? O que tem sido feito com relação a isso? Muito bom. O Estado articula hoje essa rede interinstitucional entre instituições federais, estaduais, municipais e organizações da sociedade civil, inclusive a própria Igreja Católica tem uma presença marcante na questão dos migrantes, dos bolivianos, etc. Instituições como a Caritas, como o CAMI e outras da Arquidiocese de São Paulo têm presença fundamental. O Estado hoje, através do que nós chamamos de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas e dos comitês regionais espalhados por todo o Estado, hoje são em número de 15, congregando todas essas instituições, ou seja, Ministério Público do Estado e Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Tribunal de Justiça Federal e Estadual, Defensoria Pública da União, Ministério do Trabalho e as secretarias do Governo do Estado de São Paulo, Saúde, Trabalho, Justiça e Desenvolvimento Social, ter um papel articulado, cada qual na sua atribuição, mas contando com esta rede de denúncias, esta rede de informações. E existe hoje, inclusive assinado pelo governador Geraldo Alckmin, a questão de 15 dias atrás, um decreto instituindo e alterando o Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, permitindo que organizações da sociedade civil, que organizações municipais e federais sejam convidadas a compor esses comitês que, para nós entendermos, serem os pontos focais de denúncias regionais. Aqui nós temos em Campinas, em Sorocaba e mais outros 14 no estado de São Paulo. Nós tivemos acesso aos dados da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo e o número de pessoas vítimas do tráfico humano subiu de 33 em 2008 para 1.239 no ano passado. Ocorrências. É um aumento significativo. É porque a gente está conhecendo mais esses casos ou o crime está aumentando, está se alarmando? Isso é muito interessante na realidade, Karina, porque essa situação sempre existiu. O que acontece, como nós já mencionamos, é a questão da subnotificação, a identificação com outros delitos. E hoje, através do esclarecimento, através dessas ações interinstitucionais, através do programa do governo do Estado de enfrentamento ao tráfico de pessoas e o esclarecimento de pessoas como você, telespectador, ocorre um número maior de denúncias e o registro efetivo e a estatística para a gestão pública de casos comprovados. É claro que esse é um tema que sempre merece a nossa atenção. Nós do Ação Nacional já falamos aqui sobre refugiados, direitos humanos, mas um dos motivos para abordar isso hoje foi porque a campanha da Fraternidade, que começa na quarta-feira de cinzas, tem o tema Fraternidade e Tráfico. E apesar de faltar um tempo ainda para o início da campanha, os professores e catequistas já estão se preparando para abordar isso com os alunos. Vamos acompanhar. As principais modalidades de tráfico humano acontecem para os objetivos de exploração no trabalho, exploração sexual, extração de órgãos e o tráfico para a adoção de crianças. Segundo Juliana, todas essas formas de tráfico revelam problemas de ordem pública, mas eles não se limitam apenas à esfera do poder, mas também da sociedade. Se eu tenho uma sociedade machista, se eu tenho uma sociedade preconceituosa com as questões de identidade de gênero, se eu tenho uma sociedade indiferente à proteção da infância, se eu tenho uma sociedade que é indiferente à garantia dos direitos do trabalhador, eu também tenho uma ambiência, um espaço, né, social que está garantindo que pessoas estejam sendo exploradas. Então, o problema não é só
de um, o problema é de todos nós. Diante da importância do tema e da seriedade do tráfico humano, esta escola em Campinas, no interior de São Paulo, pretende conscientizar alunos de todas as idades e trazer para dentro da sala de aula o debate sobre essa temática. O Colégio Notre Dame, há muitos anos que ele assume o tema da campanha da fraternidade como seu tema gerador. É o tema gerador em que muitas disciplinas abordam esse tema para poder aproveitar o assunto e disseminá-lo na sociedade. Na sala de palestras, Marciel e Juliana orientam os professores. Uma mobilização que une a igreja e a sociedade contra uma prática que fere os direitos humanos básicos. A campanha trazer isto para o debate social é exatamente vamos dizer assim, vamos amadurecer isso juntas? Vamos compreender que 2014 pode ser um ano onde a gente vai buscar amadurecer isso e aí de 2014 para frente a gente buscar essa manutenção de amadurecimento, de compreensão do que? O tráfico, ele é a última fronteira. Olhar o tráfico a partir desta perspectiva, compreender que ele foi passado por um caminho muito ruim até se chegar naquela situação do tráfico de pessoas, é amadurecer, é compreender que antes de levantarmos a bandeira do tráfico e dizermos, olha que coisa grave, vamos parar, respirar e compreender que, sendo a última fronteira, a gente tem que olhar para o caminho que a pessoa trilhou para chegar lá. E isto é talvez o ponto mais importante a ser amadurecido, que é o do cuidado com o ser humano para que ele não chegue nessa última fronteira, que a gente consiga evitar os problemas antes disso. O texto da campanha da fraternidade coloca algumas reflexões, entre elas o fato de que migrar é um direito, tráfico humano é crime. A migração é um meio pelo qual pode se colocar em risco a vida de uma pessoa, né? Ao mesmo tempo que ela é um direito. Como enfrentar isso numa sociedade tão globalizada rapidamente, antes da gente encerrar nosso programa? Claro, o fundamental, como disse a doutora Juliana, é o esclarecimento, é a prevenção, é a capacitação dos agentes públicos, de professores, de agentes comunitários e da população em geral para a dignidade humana, para poder exercer o seu direito, para poder preservar a dignidade e o direito de cada cidadão ter liberdade, ter livre-arbítrio, como diz a campanha da fraternidade. Ricardo Alves, executivo público da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, participou hoje com a gente na Ação Nacional, esclarecendo nossas dúvidas sobre tráfico humano. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação com a gente. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho realizado, isso facilita bastante. Eu gostaria de agradecer em nome do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania a tão importante veiculação das nossas preocupações em relação a um tema que está ao lado do telespectador no seu dia a dia. Não se esqueçam disso. Muito obrigado. A gente fica feliz por isso. E vamos ao nosso sorteio, então, para ver quem ganhou o manual da campanha da fraternidade. Veio do Valdeir, que mandou o comentário pelo Facebook que a gente chegou a citar aqui, ele que falou sobre a campanha da fraternidade de 2014. Muito obrigada pela sua participação e eu estou vendo aqui que não tem seu endereço. Por segurança, manda inbox para a gente ou então, se preferir, manda no nosso e-mail, açãonacional@rs21.com.br, para a produção poder encaminhar o seu presente, tá bom? Valdeir, muito obrigada a você e as outras pessoas que também participaram com a gente, tá? Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Ricardo e quero convidar você a participar do nosso próximo programa na semana que vem. Fique de olho em todos os nossos temas no nosso portal rs21.com.br. A todos um ótimo fim de semana e até quinta-feira que vem, se Deus quiser.